No momento em que comemoramos meio século no Brasil, o Bank Boston quer contribuir para o resgate da memória desse período, que foi marcado por desafios e dificuldades, como acontece na vida de qualquer nação. Mas também evidenciou algo em que sempre acreditamos: o enorme potencial deste país. A produção da série foi entregue a uma equipe de profissionais de comunicação que trabalhou com total liberdade editorial na abordagem dos temas e na seleção dos entrevistados. O nosso objetivo é apenas estimular a reflexão e o debate. Só quem conhece a sua própria história pode construir o futuro. Foram 50 anos em que vivemos perigosamente, em que vimos nascer cidades e heróis, e sonhamos todos os sonhos. O problema é que nós andamos sempre no fio da navalha. O alívio, eu acho que do brasileiro com o fim da ditadura foi a coisa mais emocionante desses 50 anos. A gente achava que fazendo uma greve geral a gente mudava efetivamente o mundo. Isso é uma das coisas boas do Brasil. Demora mais à frente. A vida política não é o nosso forte. Desgraçadamente, essa tentativa de salvar a pátria nem sempre dá certo. Nós sempre temos uma certa capacidade de rir de nós próprios. Este primeiro programa da série A História de Todos Nós, 50 anos de Brasil, conta a saga de um país em busca de um sonho, a consolidação da democracia. Vamos reviver alguns momentos em que a luta pela liberdade sofreu pequenas e grandes derrotas. Nestes 50 anos, perdemos a conta dos sustos e sobressaltos e de quantos foram os presidentes, mas nunca perdemos a esperança. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter S, o testemunho ocular da história. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. A confiança na democracia estava em alta no mundo todo em meados dos anos 40, após o fim da guerra e a derrota do nazismo. Essa esperança de liberdade, que era a palavra mágica, né, de liberdade, ela conduzia todo o mundo, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Né? Tudo ia dar certo. No Brasil, também tínhamos derrubado uma ditadura, o Estado Novo de Getúlio Vargas. Não tinha mais sentido o Brasil com aquela ditadura que vinha desde o 10 de novembro de 37, a ditadura do Estado Novo. Então o Exército derrubou o senhor Getúlio Vargas. Um palacete no cacete e consta que foi desocupado o vizinho do... Então é uma época de otimismo. Por que isso? Porque foi derrotado o grande inimigo da humanidade, que era o nazifascismo. O povo voltou a participar da política e em 46 ganhamos uma nova Constituição. Houve muito essa coisa das filas para votar, o sacrifício para votar. As pessoas realmente se interessaram. Enfim, era uma novidade. A democracia agora ia virar lei. Reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil. Isso me dava a impressão de que o Brasil estava recuperado para a democracia. O Brasil dava adeus a Getúlio Vargas, um ditador simpático e sedutor. Ainda éramos um país pastoril,
que ele governava como um capataz. Getúlio, com simplicidade, despede-se da peonada. Com eles viveu em igualdade, comendo a mesma comida e vivendo a mesma vida simples. É preciso viver com os pequenos para conhecer-lhes as aspirações. Eu peguei a ditadura do Getúlio, depois peguei a ditadura do golpe de 64. Então, a maior parte da minha vida eu passei debaixo de ditadura. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático. O Getúlio foi o meu primeiro ditador, né? Eu tive vários em minha vida. Aqui não há direitos. Escutem bem. Nenhum direito. Apesar da figura simpática de Getúlio, o Estado Novo foi uma ditadura cruel, como todas as ditaduras. Vocês vieram para morrer. Eu assisti nas prisões a verdadeiros atos de vandalismo e de terror. O Estado, os órgãos de propaganda trataram de vender a ideia de que a democracia era nefasta para o Brasil. Getúlio era um gaúcho da fronteira, que chegou ao poder em 1930 e dominou a política brasileira por quase 25 anos. Se o Getúlio saísse do túmulo agora, dava lição à política, todos os políticos que estão no Brasil no momento. Ele ainda era realmente o maior talento político que eu imagino ter havido no Brasil. O de 30 era um Getúlio que correspondia a uma vontade do Brasil de se democratizar, modernizar, etc. O de 37 é um Getúlio mais odioso, porque era de suprimir liberdades e fazer a Constituição de 37 chamada polaca, que é uma coisa muito ruim. No conjunto, é impensável o Brasil sem Getúlio. A ditadura desabou junto com o retorno dos pracinhas, que tinham ido lutar na Itália ao lado dos aliados. A entrada do Brasil na guerra, a luta na Itália, etc., gerou uma contradição muito grande, porque os soldados brasileiros, a FEB, foram lutar na Europa em nome do quê? Em nome da democracia. Enquanto que internamente o país vivia uma ditadura. Por isso devemos fazer as eleições. Eleições? De que falais, nobre mancebo? Eleição, votação, marmelada. Marmelada. Quer dizer, que o povo escolha à vontade o seu condutor. Entendi. Ótimo, ótimo. Então que vença o melhor. Mas quem será o homem? As ditaduras ficaram fora de moda e o país embarcou numa euforia democrática, com um presidente eleito pelo povo, Eurico Gaspar Dutra. O Dutra, embora ele pessoalmente fosse conservador, naturalmente, ele vivia com a história da Constituição, do chamado livrinho da Constituição. Uma anistia geral trouxe de volta os exilados pela ditadura. E até o Partido Comunista saiu da ilegalidade. Conhecemos a legalidade, conhecemos a liberdade, mas apenas por esse período tão curto. Era uma época difícil, porque era uma época de Guerra Fria. Portanto, uma época de anticomunismo muito exacerbado. O Brasil vivia a prosperidade do pós-guerra. E os cassinos celebravam uma festa permanente. Se ganhava muito dinheiro, tinha de uma diversão à noite. Você ia ver shows maravilhosos que vinham de fora. O Brasil começou a conhecer artistas ao vivo de fora. Mas Getúlio não ficou muito tempo longe do poder. Em 1950, ele voltou à presidência pelo voto, nos braços do povo.
ele era um homem que eu digo, siderado pelo poder. Era a imagem do poder. Durante a ditadura, Getúlio tinha conquistado os trabalhadores com uma legislação trabalhista avançada para a época. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Trabalhadores de Gaza, a situação política nacional. Agora, Getúlio ia fazer dos sindicatos sua base eleitoral. Era o chamado populismo. Houve uma crescente mobilização da classe trabalhadora, do movimento operário, e nessa espécie de jogo de interesses, onde entravam forças sociais, militares, partidárias, etc., o Getúlio fez uma inflexão, digamos, à esquerda. Nesta encarnação democrática de Getúlio, os brasileiros assistiram a uma arrancada de desenvolvimento. O Estado assumia a dianteira da economia, com investimentos importantes na indústria de base. Ele tinha a visão do Brasil, ele tinha a visão do interesse do Brasil. O discurso nacionalista de Getúlio empolgava as massas em campanhas como a do Petróleo é Nosso, mas dividia políticos e militares. Os militares se dividiram cada vez mais em um setor que apoiava os Estados Unidos, que era chamado de entreguista, e o setor nacionalista, com algumas pontes, em certos casos, com o Partido Comunista. Uma das forças de Getúlio neste período era o rádio. Na época, o único meio de comunicação capaz de alcançar o país inteiro. O rádio, capitaneado principalmente pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, exerceu um papel incrível de consolidação da nacionalidade. Porque num país desse tamanho, tão cheio de diferença. Só o trabalho fecundo, dentro da ordem legal que assegura a todos. Eu morava no interior de Minas, uma cidade onde a notícia chegava pelo rádio, a notícia quente chegava pelo rádio. O resto vinha de trem. De manhã nós vamos acordar, nós somos as cantoras do rádio, nossas canções durando espaço azul. O Brasil dos anos 50 vivia colado no rádio. Era um país que andava de bonde, usava chapéu e se dividia entre duas paixões, Marlene e Emilinha Borba. E com vocês mais um capítulo de O Direito de Nascer. Na minha rua não tinha luz, o sujeito ligava um caminhão no meio da rua, o gerador ligava o rádio do caminhão e ficava um monte de mulheres em volta do caminhão, no escuro, com vela na mão, ouvindo o Direito de Nascer. Siga para Rúlio Pérez veio com a gente, agora fugindo para a direita. Adentra perigosamente, chutou para gol! Foi pelo rádio, naquela época, que vivemos um dos nossos maiores dramas até hoje. A derrota para o Uruguai na Copa de 50. Ver o país inteiro chorando, todo mundo chorando. Todo mundo chorando assim, chorando como se tivesse morrido a mãe. A boca, quando os teus olhos me olharam. O rádio nos trazia alegrias e tristezas. Como a notícia da morte de Chico Alves, o maior cantor da época. A boca. E a voz de Virgínia Lani. É um nó, sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando, a viúva, o brotinho e a madame, o velho na porta da Colombo, era um assombro. Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Virgínia também brilhava no teatro de revista. E tinha as pernas mais famosas do país. Getúlio a chamava de a vedete do Brasil. Quem não tem? Eu estava no teatro trabalhando
E ele era deputado na época. Aí eu recebi um buquê de flores amarelas, ele me chamava de menina, sempre chamou de menina. Eu recebi as flores e essas flores viraram um jardim. O rádio também era um espaço de debate político. E Getúlio não foi o único a tirar proveito dele. Os discursos do jornalista Carlos Lacerda, seu principal adversário, eletrizavam os brasileiros. Eu nunca conheci nenhum político com maior talento verbal do que Carlos Lacerda. A sua capacidade explosiva de usar bem as palavras era uma loucura. É indispensável que ele deixe de panos quentes e ele que não teve escrúpulos para rasgar uma Constituição, rasgue a última hora. É um líder que faz inveja a qualquer um. Todo mundo quer ter uma figura daquelas a seu lado, né? Goste-se ou não se goste. Lacerda foi comunista na juventude. Depois virou anticomunista radical. Era um conspirador por vocação. Lacerda fez e derrubou presidentes. E foi ele quem armou a tempestade que levou ao fim de Getúlio Vargas. Em 1954, ele estava à frente de mais uma campanha contra Getúlio. Por isso, quando sofreu um atentado, todos suspeitaram dos homens do presidente. E a partir daí, realmente, a posição do Getúlio se torna insustentável. Claro que havia uma pressão muito grande, porque o Getúlio era acusado do famoso Mar de Lama. Quando você vai ver o Mar de Lama, não era mar nenhum, você atravessava com talvez a lama pelo tornozelo. Era uma coisa lá dos purões mesmo, o Getúlio não estava envolvido em nada, mas foi alcançado pela imagem. Os tiros mataram um major, Rubens Vaz. E como o atentado tinha sido planejado pela guarda de Getúlio, os militares exigiram a sua renúncia. Aí criou, então, um caso que toda aquela geração, vamos dizer, de majores aeronáuticas, do exército, capitães de corveta, fragata, não aceitaram aquele estado de coisas. Pela maior glória do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que representam nessa emergência as tradições da honra nacional e o próprio futuro da pátria. Via-se Vargas cercado de pessoas muito à esquerda. Então, as desconfianças dos seus opositores eram muito grandes. A pregação do Lacerda e o incidente da Toneleiros, tudo isso terminou voltando à opinião pública contra o Getúlio. Até que às 8h30 da manhã, o repórter Écio, né, anuncia que o Getúlio tinha acabado de se matar. Foi a coisa mais triste que eu vi na minha vida, foram as lágrimas. Daria para fazer um açude, meu amigo. As lágrimas do povo brasileiro pela morte desse grande estadista que foi Getúlio Vargas. E o povo tomou conta da própria cerimônia, quer dizer, ou seja, não houve possibilidade de organizar, por exemplo, a visitação ao corpo no catete. O povo invadia tudo. Getúlio deixou uma carta-testamento em que oferecia sua morte ao povo brasileiro. Daí por diante, até mesmo uma demagogia trabalhista tomou conta do país e era um Getúlio morto bem maior do que vivo. E aí aquele mesmo pessoal que estava contra o Getúlio começou a gritar, mataram, e sair para a rua e iniciou-se uma reação popular que deu no que deu. Houve
uma grande pancadaria, porque aí o povo partiu para cima do exército, partiu para cima da polícia, partiu para qualquer símbolo de poder que tinha ali, ninguém controlou. Um ultimato militar tinha provocado a queda de um presidente eleito pelo povo e evidenciado a fragilidade da democracia brasileira. Dali para frente, iríamos viver uma sucessão de crises. A maior delas começou em 1961, com o presidente Jânio Quadros. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Aquela renúncia dele nunca me convenceu. Nunca me convenceu. Varre, 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 vassourinha. Nunca acreditei no Jânio, que acho que o Jânio foi um desastre. E o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Era realmente um temperamento difícil. Quer dizer, o povo não gosta de amar, o povo gosta de odiar. Jânio surgiu na política brasileira como um cometa e fez uma carreira completa, de vereador a presidente. Era uma máquina de fabricar votos, valia tudo. Era um homem que vinha trazer a reformulação dos princípios políticos do Brasil. A moralidade, a severidade, a austeridade. Nessa campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos e a voz de comando. A primeira campanha do Jânio foi a campanha feita com o slogan do Tostão contra o Milhão. Ele era o Tostão. E o Tostão ganhou. As promessas de Jânio empolgaram os brasileiros e sua posse foi cercada de entusiasmo. Era esperança na democracia. O Jânio é essa bandeira. Vamos renovar tudo, vamos passar o Brasil a limpo. O governo Jânio Quadros é um governo cheio de lições. Ele mostra como um cidadão que é capaz de impor à sociedade uma credibilidade enorme pode fazer as coisas mais absurdas. O Brasil brejeiro dos anos 50 ganhou um síndico mal-humorado. Ele proibiu o biquíni nos desfiles de missa, as corridas de cavalo, o lança-perfume no carnaval e até as brigas de galo. O Jânio era um homem com mania de grandeza, não é? Um homem com mania de grandeza fora da bitola, inteiramente fora da bitola, e um ditador em potencial, né? Não achasse, poderoso Sansão, que essas novas leis estão criando confusão? Deixa a confusão. O governo é isso mesmo. Pelo menos na minha terra é assim. Desembarca em Havana, capital de Cuba. Jânio queria governar sozinho e se isolou de seus antigos aliados. Carlos Lacerda estava uma bala. E você sabe o que era Carlos Lacerda, não é? Quando era cutucado. Ele entrou em choque com o Congresso e perdeu. Todos os presidentes que tentaram levar a ferro e fogo ou fazem ditadura, quando foram os golpes, é uma coisa ruim, ou então, quando não fazem isso, eles caem. Em agosto de 1961, menos de 7 meses depois da posse, veio a renúncia. O Jânio quer ter poderes maiores para governar, percebe que ele vai ter resistências no Congresso e tenta um golpe, né, um golpe branco de consequências catastróficas para o país, né? Não havia dúvida nenhuma que o Jânio queria dar um golpe. Numa carta enviada ao Congresso, Jânio responsabilizou forças terríveis pela sua renúncia. Ele imaginava que os militares não aceitariam a sua renúncia porque o governo passaria a João Goulart. Nunca, como na renúncia de Jânio,
beira da guerra civil. Era o começo de uma crise que iria desembocar depois no golpe militar de 1964. O Brasil entrava no sufoco do autoritarismo justamente quando lá fora se assistia a uma explosão de liberdade. Eram os anos 60, um período cheio de emoções, a década que mudou o mundo. Foram anos riquíssimos em todos os sentidos. Aí vem rock and roll e todos os movimentos hippies, as formas novas de contestação por parte dos jovens no mundo inteiro. Foi quando conhecemos uma banda chamada Beatles. E as guitarras do Iê 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 enchiam as tardes de domingo. A juventude, acho que se identificou tanto conosco naquele momento, porque era uma coisa de liberdade, de querer ser feliz. Havia um componente também de atitude, um componente de questionamento dos costumes. Os hippies propunham um modo novo de viver. Freedom, freedom, freedom. Freedom, 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 freedom. E um pouco por toda parte, os jovens foram para as ruas sonhando em fazer uma revolução. Foi a geração que pretendeu mudar o mundo, né? Mudou muita coisa. Um dos slogans de 68 era "Seja realista, peço o impossível". Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. No Brasil, o tempo fechava com o golpe militar de 64, que derrubou o presidente João Goulart. Um governo tumultuado que tinha dividido o país. O governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar pela reforma da sociedade brasileira. Então eu participei da Revolução basicamente contra a desordem que já estava imperando no país. O Brasil de 64 estava, na verdade, num caminho muito grave. Eu não acredito que o Brasil caminhasse para a esquerda, isso é pura conversa. O Brasil caminhava para a desorganização total. Subitamente, desmoronaram todos os sonhos, não é? E a realidade dura de um regime militar que veio armado e violento. O golpe veio acompanhado de repressão política e abriu um novo ciclo de restrição às liberdades no Brasil. Foram 20 anos terríveis para qualquer pessoa que pensasse nesse país. Foram anos de chumbo mesmo. A
A maioria da população apoiou a ação militar. Os meus companheiros de serviço, principalmente os mais velhos, eles estavam eufóricos com o fato do Exército ter dado o golpe militar. E a coisa que eu mais ouvia de comentário era o seguinte: olha, porque agora o Exército vai resolver o problema do Brasil, agora o Exército tomou conta, agora sim o Brasil vai melhorar. A classe média queria o golpe, né? Ele foi recebido, mesmo alguns dos golpistas achavam, há muitos golpistas sinceros assim, que achavam que realmente era a salvação do Brasil. Eu saí dos quartéis a pontapé, vamos dizer, em metáfora, né? Pelas mulheres. Tem mulheres que saíram para a rua. O novo presidente era o general Humberto Castelo Branco. Mas a expectativa era de que o poder seria devolvido aos civis. O que estava na cabeça dele era que a revolução durasse o menor tempo possível. Não era ficar 20 anos no poder. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1976. Ele era fundamentalmente um democrata e queria que os militares ficassem pouco tempo no poder. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. As pressões pela redemocratização começaram logo depois do golpe. Mas dentro das Forças Armadas ganhava peso a ideia oposta. Uma permanência mais prolongada dos militares no poder. Militares, na ocasião chamada linha dura, que achavam inclusive que o presidente Castelo Branco já tinha se dissociado um pouco dos ideais da Revolução de 64. Para eles era aquele negócio, pau nos comunistas, pau na subversão, era linha dura. O presidente Castelo Branco era pau no comunismo, dentro da lei, pau na subversão, dentro da lei. O presidente da República lê a justificativa do ato institucional número 2, recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. O regime militar foi se consolidando com a edição dos chamados atos institucionais, que reduziram o espaço democrático. E houve um momento em que as pressões contra o Castelo Branco eram muito grandes, porque se ele queria eleições diretas, a revolução em si não queria. E houve um momento em que ele estava praticamente deposto. Mano, de uma vez o Castelo se despedindo de mim aqui em Brasília, né? Seu governador, etc. Você veja, você conhece há quanto tempo, né? Dos meus pensamentos, eu participei disso, sei que é fácil entrar na ditadura, difícil é sair dela. Castelo Branco não conseguiu passar o governo para um civil. Seu sucessor foi o Marechal Arthur da Costa e Silva, um militar que veio para endurecer o regime. O Costa e Silva liderava os homens mais duros, tá? Os homens de ação, os homens que achavam que agora era para valer, tá? A famosa linha dura. Com Costa e Silva, o confronto entre democracia e autoritarismo se intensificou. Estudantes e intelectuais de esquerda organizavam manifestações cada vez mais barulhentas. E a direita militar via por trás de tudo a mão do comunismo internacional. As greves estavam proibidas, mas havia um arroxo salarial e os trabalhadores começaram a protestar. Os estudantes abriram uma frente barulhenta de contestação ao regime e fizeram das passeatas um rito de passagem. Era uma geração que não tinha medo da ousadia, não tinha medo da revolta, era proibido proibir. Era uma geração que estava desabrochando, sem medo do desconhecido, sem medo do risco. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. A polícia aparecia antes de brigar
nós dissolvimos a manifestação. Íamos nos reagrupar meia hora depois, num lugar um pouco mais distante. E aí começamos outra passeata. Essa efervescência ficou registrada nas crônicas do escritor Nelson Rodrigues, que satirizava intelectuais e estudantes com a expressão esquerda festiva. Ele me sacaneou, dizendo que eu estava falando pão para o povo chupando chicabom. Ele via o óbvio, que não tinha um só operário nas passeatas, só ele viu isso. A maioria da juventude não estava presente nesse movimento de contestação ao governo. A maioria da juventude seguiu a sua vida normal. Nessa época, o Rio ainda era a capital política do país e foi palco das manifestações de protesto que se intensificaram em 1968. Uma vez eu fui ao gabinete do ministro da Justiça na época. E estávamos lá quando houve um movimento no centro do Rio de Janeiro. Começaram a soltar bomba de gás lacrimogêneo. E o gás subiu e entrou pela janela do ministro. E nós todos na sala começamos a lacrimejar. E de repente entra a esposa do ministro furiosa. Onde é que você está com a cabeça? Estão atirando nos estudantes. Foi no dia em que mataram aquele menino. O menino era o estudante Edson Luiz de Lima Souto, baleado durante uma passeata por causa do preço das refeições num restaurante universitário. Foi morto, inclusive, sem nenhum ato de heroicidade e tal, mas saiu na paderna, como saiu outro, e o imbecil do militar puxa um revólver e atira no menino e mata. Caminhando e cantando. A morte do estudante abriu uma temporada de manifestações contra o regime, que culminaram na famosa passeata dos 100 mil. Nas escolas, nas ruas, campos, Já era mais ou menos esperado um enregistramento do regime, até porque havia também uma evolução do movimento de oposição. Estamos atingindo as raias, entendeu? Daquilo que é inimaginável. Porque nós estávamos sofrendo demais na mão dessa gente. Não ficamos só em passeatas e tudo, mas há sequestros, há assaltos a bancos. Esse é um FAL, fuzil automático leve. Muitos militantes de esquerda se voltaram para a luta armada e tentaram implantar focos de guerrilha no interior. Havia uma mocidade aí jovem, tinha até a mulher, moça com metralhadora na mão. Aquilo virou-se era uma folia participar, parece que era uma honra para ele. Pessoal esquerdinho e tal coisa. Assalto! Cala a boca! Todo mundo no banheiro! Manda! Mão no balcão! Esses militantes também assaltavam bancos em nome da Revolução. Eu acreditava que realmente a luta armada era o único caminho, né, que nós tínhamos para resistir à ditadura militar. Pensa na situação que nós estamos, Cirilo. Nós somos 6 desarmados, meia dúzia de revólveres. É assim que a gente vai enfrentar o exército? Não. É com determinação. Daí surge uma outra forma de delírio, quer dizer, o pessoal que achava que podia derrotar o exército brasileiro e mudar a sociedade com meia dúzia de rapazes sem prática e com armas de fogo, etc., e táticas de guerrilha urbana. Né? E foi realmente um fracasso terrível, foi um massacre. Muitos destes jovens se inspiravam no exemplo da Revolução Cubana e tinham um guerrilheiro como herói, Che Guevara. E o Che era um personagem absolutamente quixotesco e que inflamou a juventude, inflamou a gente.
Um personagem que dizia como é bom morrer numa praia estrangeira por um ideal puro. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, resistir, e eu preciso cantar! Eu preciso cantar! O clima de contestação também tomava conta das artes, que se debruçavam sobre os problemas brasileiros e buscavam novas formas de linguagem. Foi um recrudescimento da cultura, porque isso, como eu disse, criou um brio nos artistas e nos intelectuais que começaram a defender violentamente a democracia, né, a liberdade de expressão, e aí houve um movimento oposicionista cultural da maior riqueza, foi muito importante. A gente tinha aquela ambição, aquela vaidade sadia de mudar a linguagem, de estar se opondo a alguma coisa. As mudanças alcançaram até as telenovelas, que já eram mania nacional. Depois dos dramalhões dos anos 50, as histórias ficavam mais parecidas com a vida real. E surgia um anti-herói, Beto Rockefeller. Ah, tá certo. Você tá ficando velho, viu, Vitório? Acho que de tanto tempo você ficar debaixo de um carro aí, você tá ficando lelé da turma. A música popular buscava novos rumos com os festivais de MPB. Mas as plateias se dividiam como torcidas de futebol, entre as canções românticas e as políticas. Vocês ganharam! Vocês ganharam! A música popular acabou ficando como porta-voz das grandes interrogações, dos grandes questionamentos. Em dias que a gente... A rebeldia dava o tom também no teatro e acabou atraindo a violência de grupos anticomunistas. De repente, ou foi o mundo então que cresceu? Roda Viva foi atacado, bateram em Marília Pêra, não era uma coisa de uma covardia, de uma estupidez terrível. Tem coisa, hein? Corre, mano! Corre! Toda essa agitação incomodava os militares. A chamada Revolução de 64, que tinha sido feita para botar ordem na casa, como se dizia na época, estava em xeque. E então veio o golpe dentro do golpe. Numa sexta-feira 13, a ditadura envergonhada se transformou em ditadura sem disfarces. Uma espécie de vara curta com a qual a gente estava futucando o bicho, né? Um pouco. Então eu sentia, eu achava que a barra ia pesar. A gente vai devagar, vai passando a mão até o momento em que dá uma palmada. O pretexto para o endurecimento foi o discurso de um jovem deputado, o hoje jornalista Márcio Moreira Alves, que propunha um boicote às Forças Armadas. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrassem que a presença de seus filhos neste desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. O boicote pode passar também às moças, aquelas que dançam com os cadetes e namoram os jovens oficiais. Isso aí cutucou demais as Forças Armadas. Os militares, os chefes militares, receberam cópia desse discurso todo do Márcio, e aí foi mimeografado e passado, era mimeógrafo, passaram para todos os quartéis, aí houve uma revolta brutal. Encontraram neste discurso o pretexto que queriam para fechar o Congresso, para dar o golpe. A linha dura exigiu a punição do deputado. Mas o Congresso negou a licença que seria necessária. Poucos dias depois, o governo acabou com os últimos vestígios do Estado de Direito, por meio de mais uma lei de exceção,
o ato institucional número 5. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à contra-revolução. As palavras são do presidente Costa e Silva, na reunião do Conselho de Segurança Nacional que aprovou o AI-5. Eu me lembro, dia 13 de dezembro de 68, 69, o ano de 69 foi um dos maiores baixos astrais da história do Brasil. Mas foi uma resposta, seja um pouco exagerada, não, mas que teria que ter havido. O AI-5 foi uma palmada. Não, o AI-5 foi uma guilhotina. Jarbas Passarinho era ministro do Trabalho e estava entre os que aprovaram o AI-5. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Eu não usei outra palavra, falei ditadura. E se eu não tenho alternativa, as favas dos escrúpulos de consciência. Foi assim que eu votei. O AI-5 foi uma contingência desagradável, na verdade, mas na minha opinião, naquele momento, necessário. Eu assinei o AI-5, assinaria hoje outra vez, se tivesse as mesmas condições. Sua Excelência, o senhor Presidente da República, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. No momento em que invadiram minha casa para me prender, eu fui reclamar, né? A minha mulher falou, cadê a ordem de prisão? O senhor tem algum mandado de prisão contra ele? Aí o cara disse assim, ouça, e a televisão estava ligada e estava o Gami Silva lendo. Ficam suspensos todos os direitos, era o ato institucional número 5. O AI-5 colocou o Congresso em recesso, acabou com as liberdades e instituiu até a pena de morte para os opositores do regime. O verdadeiro golpe militar foi em 68. Até 68 não era uma coisa terrível. Tinha havido em 64 uma função de prisões, mas não era uma coisa horrorosa, ficou em 68 em diante. Poucos dias antes do Natal, um arrastão colocou atrás das grades centenas de brasileiros. Inclusive o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o ex-governador Carlos Lacerda, um dos articuladores do golpe militar. Nós passamos as vésperas de Natal panfletando, querendo dizer, olha, houve alguma coisa, nós perdemos as liberdades que tínhamos, houve um golpe dentro do golpe, no AI-5, tudo ficou mais difícil, mas a população já estava no espírito de Natal. A maioria dos brasileiros nem ficou sabendo dessas prisões, por causa da censura, que muitos já conheciam da outra ditadura, a de Getúlio Vargas. Para nós artistas, a ditadura militar foi pior, bem pior que a do Getúlio. O Getúlio era, ao contrário, era muito amigo dos artistas, fazia muita média com os artistas, passava o Natal com os artistas, o Ano Bom com os artistas. Já a ditadura militar, não, ela tinha raiva de artistas, prendia artistas, deixava incomunicável, cometeu muitas injustiças, né? Censura era uma censura muito dura, era uma censura policial. A censura tem que existir. Tem que existir, sobretudo, num regime forte. Nós vivemos em democracia. Era democracia, mas era um regime autoritário. A censura decidia o que os brasileiros podiam ler, ouvir e assistir. Proibia livros, letras de música e peças de teatro. A vantagem dos clássicos naquela época é que eles não podiam censurar. É verdade que uma ocasião que quiseram prender Sófocles, né? Quando eu estava levando o Édipo Rei, justamente. E aí entrou um sujeito da Polícia Federal no teatro perguntando onde estava o Sófocles que ele podia prender. Apesar de parecer muitas vezes absurda, a censura tinha a sua lógica e era essencial à ditadura. Assim como hoje, a liberdade de informação é uma das bases da democracia. Por isso, só 10 anos depois, quando a censura foi abolida, os brasileiros vislumbraram a volta
do Estado de Direito. Nos anos 80, sem censura, a sociedade fez ouvir o seu grito pela redemocratização, no movimento Diretas Já, que abriu caminho para o nosso reencontro com a democracia. Eu tenho a impressão que é irreversível o quadro democrático. O Brasil mudou. E mudou para melhor. A democracia está se consolidando. Agora, eu temo, esse negócio de comunismo aqui no Brasil, deixa vir, dura até o primeiro carnaval. O Brasil de 15 em 15 dias fica com medo de golpe. Não existe mais. O Brasil é hoje um país muito mais convicto dos valores democráticos do que era há 50, há 30, até há 20 anos atrás.